Que bom ouvir esse coro. O problema de pregar depois de ouvir uma música tão bonita e tão bem cantada é o risco que o pregador corre de estragar tudo, não é? Então, vontade de dizer assim, olha, gente, está extraordinário. Esse é um dos hinos que eu mais gosto, um dos dois preferidos do antigo cantor cristão, cantado dessa maneira. Eu tenho que pedir a Deus misericórdia para não estragar, não é? Também ouvindo e a gente fica emocionado. Aliás, esses dias são dias de emoções. Eu cheguei e já na entrada eu encontrei dois casais que estão comemorando 26 anos de casamento. E eu fiz o casamento dos dois casais, não é? Estão aqui conosco nessa noite. Vendo a professora Glaucília, foi minha professora de Estudos dos Problemas Brasileiros, primeiro ano de seminário. Até hoje eu estou estudando esses problemas brasileiros. Até hoje, professora. Foi minha professora. Eu me lembrei do pastor Charlie ontem, em 79, primeiro ano, e ela também, naquela época, foi minha professora do mestrado, fui aluno dela mais de uma vez, e professora de Estudos dos Problemas Brasileiros naquela época. E tantas pessoas mais. Cada pessoa é uma história, e as histórias vêm, não é? Eu estava comentando com Eleni Nalon ontem, que às vezes as histórias são as histórias materiais que a gente se lembra. Então eu estava aqui durante o culto me lembrando, e eu não sei quantos estavam, mas alguns eu sei que estavam, no primeiro aniversário da igreja que nós realizamos neste local. Quem estava aqui? Olha aí, não tinham paredes, não tinha piso, não é? Só tinha cobertura que tinha sido por Carlos Magno, né? A empresa de Carlos Magno que tinha feito a cobertura desse espaço. Então tínhamos, aliás, logo depois veio a cobertura, né? Naquela ocasião a gente estava aqui e o avião passava. Pastor Miqueias Barreto, conferencista, se eu não me engano. São lembranças materiais, né, que a gente vê que Deus fez infinitamente mais hoje. Quando nós olhamos assim, que coisa boa. Mas tem coisas que estão na vida das pessoas. Essas coisas não tem como avaliar. E as coisas vão chegando, as informações. Eu fui pregar no aniversário da Igreja Batista do Farol no ano passado. E cheguei lá, um casal bastante feliz, empolgado. Vim aqui apresentar meu filho que o senhor apresentou lá na Igreja Batista Manuel. A senhora já era uma adolescente, né? Mas estava lá, você apresentou e fez parte da vida. Essas coisas fazem parte da nossa vida e é muito bom. Eu realmente estou com uma carga de adrenalina, né, cada momento, cada encontro. Estava dizendo ali a Paulo que a gente fica muito tempo sem se ver, mas se vê quase todo dia no Facebook, né? E fica ali trocando informações e parece que a gente está se vendo todo dia. Isso faz muito bem para a nossa vida. Segunda coisa que eu quero dizer... falei da misericórdia depois de cantar no coral, mas que Deus tenha misericórdia dos irmãos, na verdade, né? Eu sempre peço assim, Deus tenha misericórdia desse povo bom, sexta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho, não é? Tenha misericórdia desse povo, se Deus manifesta a misericórdia dele, certamente a sua vida e a minha vida serão abençoadas. Pastor, a última palavra nesse momento final, o pastor Alberto falou da família, não é? E eu estava assim lembrando, eu vim de Garça, vou falar como se fala lá, né? Garça, lá de Garça, no interior de São Paulo. Encontrei-me com Gláucia, que veio lá de Itacoatiara, do interior do Amazonas, aqui em Salvador. Nos casamos, tivemos 2 filhos. A filha nasceu em Alagoas, muito embora ela se declare de maneira fervorosa que ela é pernambucana, não é? Tivemos então uma filha alagoana e um filho pernambucano. Tivemos então esses 2 filhos. E eles então acharam que Gláucia sair do Amazonas e eu de São Paulo vir para Recife era muito pouco. Eles resolveram disputar. Então aí Rafael foi para Dinamarca. E lá ele faz o mestrado, começou o mestrado em música agora em agosto e casou-se com uma dinamarquesa. E Mônica foi para a Califórnia, faz o doutorado, começa o 2º ano de doutorado agora, casou-se com um porto-riquenho.
Então observe, a família assim, Garça, Amazonas, um alagoano, pernambucano, casou com uma dinamarquesa, com um porto-riquenho. A família ficou assim, missões mundiais, né? Era missões nacionais, agora é missões mundiais, mas assim é a nossa família. A gente não tem mais jeito. Como se encontrar? De vez em quando a gente faz um programa de família de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, e assim nós vamos. Incline sua cabeça. Peça a Deus que fale ao seu coração nesse momento final. Você que está aqui até esse momento dessa noite de sexta-feira, peça a Deus que fale a sua vida, como já tem falado. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos tão bons. Como foi bom ouvir a Tua palavra até agora, através de cada momento desse culto. E que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, da maneira que lhe convier, pela liberdade e soberania que tem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós queremos que Deus faça infinitamente mais. Muito bem lembrado, pastor Alberto. Nós, um pouco mais antigos, cantávamos mais de Cristo eu quero ser. E aqui nós cantamos que Ele pode fazer infinitamente mais, mas o mais interessante do que isso, Ele quer fazer, mais interessante é que você queira que Ele faça infinitamente mais em sua vida e através de sua vida. Às vezes nós já chegamos a uma certa idade, tempo de membro da igreja, que nós somos tentados, porque para mim isso é tentação. Nós somos tentados assim, eu já fiz muito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas Deus pode fazer infinitamente mais, independente do que você e eu já fizemos, independente da idade que você e eu temos. Deus pode, Deus quer, e você pode e eu posso, nós podemos ser usados infinitamente mais. Uma das maneiras que eu quero dizer nessa noite é sendo voz. Sendo voz de Deus. Nós somos porta-vozes de Deus. Porque nós falamos em nome de Deus. Nós temos gente que fala em nome da igreja, gente que fala em nome de um partido, gente que fala em nome de uma ideologia. Fala-se em nome de tantas coisas. Você e eu somos desafiados a falar em nome de Deus. Gostaria preliminarmente de dizer algumas coisas. Primeiro, que todos nós somos chamados. Todos. Deus não chama só batista, Deus não chama só evangélico, Deus não chama só membro de igreja. O chamado de Deus é para todos. Preliminarmente, nós precisamos entender que Ele chama todas as pessoas. O chamado de Deus é para todos. Deus quer que todos ouçam a sua voz. E, portanto, eu coloquei esse destaque de ser ou não ser batista, porque eu não sei quem você é, de que igreja você é, se faz parte ou não de uma igreja, qual é a sua vinculação religiosa. Mas eu gostaria de dizer inicialmente que Deus chama você também. Ele quer falar através de todos nós. Há chamados para missões específicas e há chamados para a dedicação de toda uma vida. Às vezes Deus chama você para uma missão. Amanhã pela manhã falarei com a liderança aqui da igreja, né, essa ideia de você ter a clareza de uma missão. E às vezes Deus nos chama para fazer algo específico, por um tempo específico, num lugar específico. E há chamados que é para uma vida inteira. Por exemplo, tem pastor que passa 50 anos numa igreja. E ali foi o chamado de Deus e ali ele faz o seu trabalho. Há pastores que passam mais tempo. Paulo passou 2 anos num lugar, foi chamado para outro lugar para dizer Paulo, né? Tantos outros mais. Porque é uma questão do chamado de Deus para cada um. Há chamados que envolvem elementos místicos e há chamados que se dão em clima de total normalidade. Há pessoas que têm uma história extremamente mística de como foi. Cada um é místico à sua maneira. Todos nós temos o nosso misticismo, em um certo sentido, porque não há relacionamento com Deus sem um mistério,
de Deus. Então existe esse lado misterioso. E há pessoas que têm um chamado que é alguma coisa que mexe a vida dessa pessoa. Há pessoas que não, que num clima de total normalidade, simplesmente elas vão percebendo a vontade de Deus e vão fazendo a vontade de Deus em suas vidas. Há chamados em que a voz de Deus soa de maneira contundente, ainda que subjetiva, e há aqueles nos quais Deus nem aparece. Como, por exemplo, você não vê a palavra Deus no livro de Esther, não é isso? E ali a gente vê um chamado de Deus extraordinário, como não aparece o nome Deus ali, mas como Deus aparece naquela história. O chamado de Deus não é somente para serviços religiosos, mas para servir a vida, que esse é um outro aspecto que é essencial. Muitas vezes nós vinculamos o chamado de Deus apenas para serviços religiosos. Nós associamos assim, o pastor Edivar é chamado para ser pastor, o outro é chamado para ser missionário, o outro é chamado para ser ministro de música, o outro é chamado para ser educador religioso, o outro é chamado só para atividades da estrutura religiosa da igreja. Mas a estrutura religiosa é uma parte. Deus nos chama para servir a vida. E por isso o chamado é para todos. E por isso você pode ser voz de Deus onde você está, na profissão que você desenvolve. É importante que você ligue o seu Wi-Fi espiritual, né? Que você se sintonize realmente com Deus. Para dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que eu seja um porta-voz seu nessa minha atividade profissional? Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para lembrar. Eu não vou entrar nos detalhes, mas é uma situação complicada. Um domingo à noite, no meu primeiro pastorado, lá em Maceió, houve um rapaz que se converteu. E ele foi à frente, aceitou o evangelho. Depois de culto, ele veio conversar comigo. Ele disse, pastor, agora só que tem um problema. Isso na década de 80, era bem diferente do que hoje ainda, né? Eu sou gerente do motel tal. Agora isso aí eu vou deixar para você ficar imaginando como é que ele poderia ser orientado numa situação dessa. Mas o que eu estou dizendo assim, uma situação bem diferente de uma pessoa dizer assim, olha, eu aceitei o evangelho, eu sou gerente de um motel tal aqui na cidade. E agora como é que eu faço? E trabalhar a vida dessa pessoa para ele entender como é que ele vai desenvolver a sua caminhada. É uma história que não faz parte da história que eu quero contar, mas para dizer que isso acontece na vida. Porque Deus nos chama para servir a vida e cada um vai descobrir onde está, como pode fazer com a sua própria história de vida. Deus chama em estradas, Deus chama à porta de túmulo, Deus chama em casa, Deus chama até num templo e Deus chama até quem está em cima de uma árvore. Chamado de Zaqueu. É uma história muito interessante. Ele entrou, Jesus, em Jericó, ele atravessava a cidade, diz o texto que havia um homem que era rico, chamava Zaqueu, era publicano. Ele queria ver quem era Jesus, mas era pequeno, não conseguia por causa da multidão. Correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria, e todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador, diziam os queixosos. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Observe, irmãos, Deus chama até uma pessoa que está em cima de uma árvore, apenas para ver o movimento. As coisas estavam acontecendo. Às vezes nós queremos criar, na nossa ânsia de ajudar Deus, nós queremos criar um clima. Né? Nós criamos todo um clima no momento do culto, precisamos fazer todas as nossas manobras para ver se Deus fala. E Deus não precisa das nossas manobras para falar a vida de ninguém. E Deus não precisa que nós definamos um lugar para Ele chamar nós, para que nós falemos em seu nome.
Deus chama pessoas de lugares que nós não temos ideia. Por isso, eu não sei de onde você vem. Eu não sei onde está a sua vida nesse momento. Eu não sei o que é que você faz de bom ou de ruim. Mas uma coisa eu sei, Deus quer falar através da sua vida. E Deus pode estar chamando você aqui hoje. Ou pode ser que Deus já venha falando de outras maneiras, de diversas maneiras, em outros lugares. A história de Zaqueu, ela nos ajuda a perceber que todos podemos ser voz de Deus. Cito só 3 coisas interessantes que eu vejo. Primeiro, Zaqueu era um endinheirado. Vamos usar essa expressão. Deus chamou Zaqueu, era um homem rico. Precisamos lembrar disso. Me lembro que participava de uma reunião com o secretário de Educação de um determinado estado, e ele colocou como um possível causa do problema da educação o fato, eu estou narrando como foi colocado, não estou dizendo que eu concorde, né? Mas na época ele colocou que o que estava acontecendo é que a profissão de professor deixou de ser atrativa financeiramente e deixou de atrair as pessoas de famílias mais bem preparadas. E estava chamando apenas pessoas que não teriam muita alternativa. Você pode dizer assim, mas que absurdo. E às vezes nós escutamos isso também no ministério. De Deus chamar apenas pessoas que não têm opção. Pessoas que não têm alternativa na vida. Que coisa boa foi comer uma pizza com Gabriel, né, Glaucia? Gabriel Schau. Gabriel Schau, que coisa, veio dessa igreja. Comemos uma pizza lá em Salvador recentemente, formado em engenharia de alimentos. Poderia ter toda uma perspectiva de vida. De repente ele entendeu um chamado de Deus, terminou sua graduação, ia começar o mestrado. E na nossa conversa eles estavam indo para Porto Alegre, fazer um trabalho de missionário durante um tempo. Às vezes nós pensamos que Deus só chama quem não tem o que fazer, que Deus chama só quem não tem dinheiro, que Deus chama quem não tem alternativa. Se você é uma pessoa que tem o privilégio de ter recursos financeiros, Deus pode estar chamando você para alguma coisa especial na vida, para que você seja porta-voz, assim como aconteceu com Zaqueu. Estou colocando isso porque às vezes nós desprezamos nos chamados, né? Marginalizados. Porque Zaqueu era um homem rico, mas era marginalizado. Estava colocado à margem daquela sociedade, porque ele era representante do poder romano, cobrador de impostos. Era uma pessoa marginalizada. E nós, às vezes, estranhamos algumas pessoas que chegam no pastor. Olha, pastor, estou sentindo que Deus está me chamando pastorado. A gente, às vezes, olha assim, será? Não é? Porque nós temos, assim, um paradigma de aquela pessoa vai ser pastor. Alguns aqui já ouviram assim, né? Aquele ali tem tudo para ser pastor, aquele tem tudo para ser missionário, que é um tipo que a gente estabelece. E Deus chama quem às vezes está à margem, quem está fora daquele modelo, daquele paradigma para ser porta-voz. Deus chama pecadores. Pecadores aqui, não no sentido geral, que todos somos, né? Mas ele era visto como um pecador. Diferente desse paradigma de que Deus chama aquele menino, aquela menina que desde pequenininho a gente já percebia que tinha aquele jeitinho, era uma pessoa boazinha. Né? Eu não gosto de contar muito a minha história de vida, porque talvez não fosse um bom paradigma. E a gente vai se consertando ao longo da caminhada, né, de chamado, de como Deus chama. Eu já contei aqui que meu batismo, eu não pude ser batizado da primeira vez, porque no estatuto da igreja dizia que tinha que haver unanimidade. E no dia que eu fui levado, depois de responder, eu tenho até hoje guardado, até um trauma, né, uma folha com 40 perguntas que meu pai deu para eu responder, que tinha sido elaborado por um pastor da capital. Eu respondi todas as perguntas. Quando se colocou em votação para o batismo, levanta um, peço a palavra. Olha esse menino, né? Na nossa região, esse menino, né? Olha esse menino é isso, esse menino é aquilo. 3, 4 votos contrários. Eu não pude ser batizado. Então, mas hoje eu estou aqui, já são 33 anos de pastorado. O que eu quero colocar é que às vezes nós temos um tipo
tempo. Mas Deus chama endinheirados, Deus chama marginalizados, Deus chama pecadores, porque Deus quer pessoas para que sejam porta-vozes. Na última parte dessa reflexão final, algumas coisas que nós precisamos para ser voz de Deus pela experiência de Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, que é o que nós sempre ouvimos que é necessário. Quando Deus nos chama, é preciso que nós desçamos de algumas situações. A igreja que quer ser porta-voz de Deus precisa descer de algumas situações. Primeiro, olhar de cima para baixo é diferente de olhar de baixo para cima. Tem um sentido figurado. Nós precisamos, como igreja, e se nós queremos ser voz de Deus, precisamos começar a parar de olhar as pessoas de cima para baixo. Os irmãos entendem bem o sentido figurado disso? Não entende? Olhar de cima para baixo, olhar de superioridade. É preciso que nós tenhamos consciência de que todos nós somos pecadores. E que nós somos pecadores redimidos, mas ainda pecamos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, ainda pecamos. Precisamos então não ficar olhando de cima para baixo. Precisamos reconhecer que o nosso moralismo é insuficiente para ser voz de Deus. Tem muita gente que mistura ser voz de Deus com ser porta-voz da moralidade. Não somos contra a moral. Mas moral no sentido de costume, que tem muito costume que não tem a ver com a ética, que tem sua razão de ser num contexto, numa história. Mas a igreja mistura, ela se transforma tanto numa porta-voz da moral, que os pecadores imorais não têm coragem de chegar. Porque ele olha de longe, e olha aquela pessoa no alto da sua moralidade. Como é que eu vou me aproximar? Tem os fariseus. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse que é pecador, eu dou o dízimo, eu jejuo. E Jesus diz, mas o publicano nem ousava se aproximar. Tem misericórdia de mim, pecador. E a igreja precisa entender que ela deve se colocar mais no papel do publicano do que do fariseu. Se nós não percebermos isso, que não é que nós somos advogados da imoralidade, é diferente. Mas que nós precisamos entender que ninguém é suficientemente moral para ficar olhando de cima para baixo. Reconhecer que o nosso dinheiro é insuficiente. Nosso dinheiro ajuda em muita coisa, mas nosso dinheiro, você precisa falar, todos nós sabemos, é insuficiente. Reconhecer que o nosso poder político é insuficiente. Deus não está precisando de pessoas que tenham poder político. Muito embora uma pessoa que tenha poder político realmente se coloca nas mãos de Deus para ser porta-voz de Deus. É muito difícil falar nesse assunto, não é? Muito difícil sem trazer a manchete, uma das manchetes da internet de ontem ou anteontem, em que trazia à tona na primeira página, em que um site da internet de um dos nossos líderes políticos que estão presos, não é? Site Jesus, alguma coisa com o nome de Jesus, e a empresa Gol, segundo denúncia do jornal, a empresa Gol pagava um dinheirão para patrocínio daquele site, e a polícia está entendendo que era apenas uma forma de dinheiro, de propina se repassar. Está lá, você entra na internet, o site era alguma coisa com o nome de Jesus, não era jesus.com, do deputado Eduardo Cunha, e o nome de Jesus agora fica numa situação mais complicada. O nome de Jesus sendo usado para ser nome de site, para lavagem de dinheiro. Mas se você tem poder político e está nas mãos de Deus, você pode ser porta-voz de Deus, e nós precisamos, e é necessário,
reconhecer que o nosso prestígio social é insuficiente. Cada uma dessas coisas para que nós pensemos. Para ser voz de Deus, nós precisamos entender que não há como ser voz de Deus se nós não descermos desse nosso sentimento de que nós temos poder financeiro, poder político, prestígio social. Porque isso pode ter uma importância, mas sem que nós desçamos, nós não podemos ser porta-voz de Deus. Não há como ser voz de Deus sem abrir-se a comunhão com Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Agora veja a carta no Apocalipse, carta a Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você quer ser porta-voz de Deus? Eu digo aos irmãos com toda honestidade, cada dia eu me convenço mais. Eu estou colocando uma questão muito pessoal minha, muito pessoal mesmo. Deus sabe do meu coração. Cada dia eu me convenço mais que a gente precisa realmente conhecer mais a Jesus. Isso é novidade. Conhecer mais a Jesus. Nós substituímos Jesus por algumas coisas na nossa caminhada de fé. Se nós queremos ser porta-voz de Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. E o único lugar que nós temos sobre Jesus são os evangelhos, nas escrituras sagradas. Por isso que não dá para separar a Bíblia de Jesus, né? Porque é ali que nós temos. E nós precisamos conhecer mais, ter mais comunhão. Mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter. Esse deve ser o nosso desejo. Você quer ser bênção na mão de Deus? Você quer realmente ser porta-voz? É preciso essa comunhão. Quando Jesus, eu quero hoje estar em sua casa, significa, eu quero estar em comunhão. E hoje em dia, mais do que nunca, né? Levar alguém na nossa casa, nessa corre-corre. A gente arruma um restaurante para levar as pessoas. Não é verdade? Aqui, eu mesmo tenho muita dificuldade, né? Glaucio e eu, né? Levar pessoas em casa, a gente vive numa vida corrida. Mas quando a gente quer conversar com alguém, o que a gente faz? Vamos marcar num restaurante. Ainda que tenha também o simbolismo em torno da mesa, refeição. Mas a ideia de Jesus querer comunhão. Não há como ser porta-voz sem comunhão. Não há como ser voz de Deus sem uma mudança de vida. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Gente, veja que coisa extraordinária. A pessoa olha um texto e diz assim: quer dizer que então para eu aceitar Jesus eu tenho que devolver 4 vezes mais as propinas que eu recebi, que eu extorqui das pessoas, e vou dar metade dos meus bens aos pobres. A ideia básica aqui é muito coerente com o pensamento de Jesus, o que ele ensinava. Ele dizia assim: nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Qual é o maior concorrente de Deus nesse planeta? O maior concorrente de Deus nesse planeta é Mamon, que é o Deus das riquezas. Esse Deus que ocupa todo o nosso tempo. Esse Deus que ocupa todas as nossas energias. E nós estamos numa sociedade de consumo que as pessoas são avaliadas pelo que têm e nós temos que trabalhar muito para ter. E trabalhamos para ter, e todo o nosso tempo, todo o nosso conhecimento, toda a nossa energia é em favor de ter mais. Não por acaso, quando o texto narra aqui, que Zaqueu diz: eu devolvo metade dos meus bens a pobres, e se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É uma mudança de quem era o Deus dele antes e quem agora é o Deus da vida dele. Isso não tem a ver primeiramente com a pessoa ser rica ou ser pobre. Tem a ver com quem é o Senhor da sua vida. Se você fizer a leitura de um livro que é de uma ideologia extremamente capitalista, mas que todos deveriam ler esse livro, não ganho nada da editora, né? Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu Pai Rico, Pai Pobre aqui? Aí?
Já temos alguns que leram Pai Rico, Pai Pobre, né? É um dos livros que eu recomendo para casais, enfim, tem 2 livros nessa área financeira, um é esse que eu recomendo. E é interessante que a ideologia dele é capitalista, mas o pano de fundo que ele coloca é assim: a pessoa que consegue ter mais dinheiro é aquela pessoa que tem capacidade de controlar o dinheiro, em vez de ser controlada pelo dinheiro. Observe, esse é um princípio para você ganhar dinheiro. Esse é um princípio para você se tornar uma pessoa rica. É o princípio de que você não deve ser controlado pelo dinheiro. Ele está falando aqui, sem querer talvez, da teologia de Jesus. O seu Deus não deve ser o dinheiro. Quem controla a sua vida, ou você controla o dinheiro, ou ele controla a sua vida. Quem controlava a vida de Zaqueu era o dinheiro. Eu não sei quem controla o que controla a sua vida. Dizem que os nossos maiores desafios é dinheiro, sexo e poder. São os 3 desafios que nós temos, né? Eu não sei quem controla, o que controla a sua vida. Mas o fato é que quando nós temos um encontro com Jesus, uma das coisas que acontece é essa mudança de vida. Senhor, se eu roubei, 4 vezes mais. Ministério Público Federal do Brasil está feliz da vida. Fica ali, né, Dallagnol, publicando quantos milhões já recuperamos, né? Quantos milhões? Agora imagina, se devolvessem 4 vezes mais. Nossa, não tinha que fazer o arroxo que vai ser feito, que está afetando a nossa vida aí com essa medida provisória. Mas os irmãos perceberam? Se eu quero ser porta-voz de Deus, eu tenho que deixar claro quem é que controla a minha vida. Quem é que controla a minha vida? Zaqueu disse, a minha vida agora é diferente. E Jesus olhou e disse assim, hoje entrou a salvação. Hoje entrou a salvação nesta casa. Não é porque agora você usa paletó e gravata e antes não usava. Não é porque antes você não ia a um culto e agora você vai. Tudo isso tem o seu lugar, seu papel, sua importância transitória. Mas a mudança de vida é quem de fato controla o seu coração. Percebe isso? Você quer ser porta-voz de Deus? Preste atenção em quem controla o seu coração. E a última palavra. Não há como ser voz de Deus sem entregar-se à salvação graciosa. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A iniciativa foi de Jesus, mas a Zaqueu coube responder de maneira favorável. A iniciativa é dele. Deus pode fazer infinitamente mais. Ele opera em nosso coração, mas é preciso que você e eu responda de maneira amorosa, de maneira favorável. Quero convidar você, nesse momento, a inclinar a sua cabeça. Nós temos pessoas dentro de presídios, criminosos, e de dentro do presídio, eles controlam e continuam comandando o crime, porque tem pessoas que são porta-vozes desses criminosos. Coisa tudo muito bem estruturada. Porta-voz de criminosos. Ó, quanto o seu filho, a sua filha, você e eu, estamos expostos a vozes estranhas. Você liga o rádio, você entra na internet, você está sendo convidado o tempo inteiro para ser porta-voz de ideologias, algumas ideologias que não trazem saúde física, não trazem saúde emocional,
não trazem saúde para os relacionamentos interpessoais, ideologias que não trazem saúde para a sua vida em família, ideologias que não vão ajudar você a ser uma pessoa mais feliz. Mas nós estamos ouvindo isso no rádio, vendo na televisão, lendo na internet, e nós estamos sendo porta-vozes desse tipo de ideologia, e nós percebemos o mundo, que situação. Mas você nessa noite está sendo convidado a descer da sua religiosidade, do seu conforto, da sua acomodação. Pastor, estou tão bem. Meu ministério é o ministério de música na igreja, para mim é tão bom. Eu cantar lá na igreja, eu já faço o meu papel. E às vezes aquilo aí é só um pedaço que a sua vida deveria ser uma música lá no seu trabalho. As pessoas deveriam olhar para você lá no seu trabalho e dizer assim: puxa, que vida harmoniosa é essa sua. Que vida afinada, como é bom conversar com você. Você é uma pessoa que aqui na igreja tem um cargo, faz coisas maravilhosas, mas Deus às vezes não quer isso só de você. Porque Deus quer que você seja porta-voz dele lá fora, na sua casa, na sua família, que é o lugar mais difícil, irmãos, é difícil. Porque é lá em casa que a gente abre o coração, que a gente tira a máscara, que não tem como esconder. Aqui eu tenho papéis, tenho holofotes. Você quer ser infinitamente mais. Eu não vou me prolongar. Eu quero pedir a Deus por sua vida. Fale agora a Deus: Senhor, Zaqueu era um marginalizado, tido como um pecador. Estava lá em cima de uma árvore. E o Senhor passou e chamou. E houve mudança na vida dele. Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Eu quero agora abrir o meu coração. Eu quero que o Senhor use infinitamente mais a minha vida. É só você e Deus. Eu não vou chamar você para levantar sua mão. Não vou chamar você para vir aqui à frente. Se Deus está falando ao seu coração, a prova de que Deus falou ao seu coração e que você abriu o seu coração, isso vai ser percebido na sua caminhada. Comece já hoje à noite, quando voltar para casa. Se tem alguma coisa para resolver com a sua esposa, com o seu marido, tem alguma coisa mal resolvida com algum filho, chama lá do lado: olha, essa noite Deus falou ao meu coração, eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu quero que você me ajude, eu não sei bem ainda como fazer, mas eu quero. É por aí que começa. Pode ser que amanhã você tenha um cargo, pode ser que amanhã você se dedique integralmente ou não, mas você vai ser porta-voz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Obrigado, Senhor, porque não é a minha idade que vai fazer diferença. Obrigado, Senhor, que não são os diplomas que eu tenho, não o dinheiro que eu tenho ou não tenho, mas é a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos como eu sou. Meu perfil de personalidade, o meu estilo, as coisas boas e não tão boas que eu construí como pessoa ao longo da história. Nessa noite eu quero descer da minha moralidade, do falso moralismo, do falso poder, do falso prestígio. Eu quero me colocar nu diante de Ti. E o Senhor conhece o meu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, controla o meu coração, controla os meus pensamentos, meus sentimentos. Eu quero que a minha vida seja uma voz, onde eu estiver. Te peço em nome de Jesus. Amém.